Morelli já foi alguma vez assistir a algum espetáculo no Senhoras e Teatro senhores, Municipal? boa tarde. Eu já fui, Bom recebê-los aqui de volta. Dando e seguimento acho que a ao sensação... seminário Comunicação, Caminhos da Comunicação Pública, Mídia, Sociedade e Estado, vamos para o quarto painel. Não, quarto não, quinto painel. Se não é a Camila para me lembrar das coisas, eu... Não é, Camila? O quinto painel vai tratar da construção das mídias legislativas, da pauta veiculação. O desafio que é fazer uma mídia legislativa do modo equilibrado, ponderado, que já foi discutido aqui ontem também, esses temas passaram aqui brevemente, hoje vão ser aprofundados. Então, para tratar disso, hoje a nossa mesa é composta pelo Ricardo Cassati Hermano, diretor da agência do Jornal do Senado, Sandor Vasconcelos, editor da revista As Partes, e o Wagner Belmonte, diretor da TV Câmara, da Câmara Municipal de São Paulo. Quem vai começar esse painel é o Ricardo Cassati Hermano. Ele é servidor do Senado desde 94, ele estava também contando que foi do primeiro concurso aqui para jornalistas na casa. Quando se começa a construir essa imagem de comunicação pública, começa a ter preocupação na sequência da redemocratização, né, de 85, Constituição de 88. Ele é jornalista, pós-graduado em ciência política, ajudou também a implantar a TV Senado lá atrás, no começo, né, ainda nos anos 90. Então, é servidor de carreira da casa. Muito obrigado pela presença, por ter vindo de Brasília aqui, ter acompanhado todos os painéis, está aqui desde o primeiro painel ontem, é um prazer recebê-lo aqui. A Câmara agradece a visita. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, muito amável e tal, e não só pela oportunidade de falar sobre a comunicação do Senado, mas principalmente por aprender. Eu tenho aprendido bastante aqui nesses painéis, e eu gosto muito de aprender. Bom, eu sempre digo que eu tive a sorte de estar no início de muitas coisas. E é sempre bom isso, você começar as coisas. Eu chamo de tempos de aventura, onde tudo era possível, tudo era permitido, e a gente tateando no escuro e você cria coisas. Foi assim com a TV Senado, por exemplo. A gente recebeu essa missão, né, nós éramos uma central de vídeo, fazia arquivo, gravava as sessões e arquivava as fitas. E o presidente, se eu não me engano, foi o Sarney, eu não me lembro mais se foi o Sarney ou Lucena, Humberto Lucena, que nos deu a missão de implantar a TV. Vamos fazer a TV. Nos moldes da TV americana, né? E fizemos, na unha, e inventamos muita coisa que é usado hoje, por exemplo, pela Globo News. Ninguém sabe dessas coisas, porque isso tudo acontecia no bastidor. Mas a comunicação do Senado só fez crescer. E hoje eu estou na direção do jornal e da agência Senado, e que tem a revista em discussão também. Quando a gente assumiu lá agora, a gente viu que a comunicação do Senado ficou um pouco para trás, né, em relação às outras. A gente perdeu tempo com algumas coisas que não devia ter perdido e tal, mas resolvemos arrumar, vamos racionalizar, e estamos fazendo isso. E é disso que trata esse painel, né? Da pauta até lá, como é que a gente se organizou. Para eu explicar isso, eu tenho que voltar um pouco no que foi dito ontem, e principalmente no nome do seminário aqui, que é comunicação pública. A gente também tratava a nossa comunicação dessa maneira, comunicação pública, mas aí nós começamos a questionar o nome. Pública, porque no frigir dos ovos toda a comunicação é pública, né? Comunicação secreta só do James Bond. Então, a gente queria uma coisa que nos definisse melhor. E chegamos à conclusão que o melhor nome para nós, para o que a gente faz, é comunicação legislativa, né? E, diante disso, a transparência, que eu tenho que voltar um pouco no que foi dito ontem aqui. A transparência é o nosso guia maior na comunicação do Senado. Nós não fazemos assessoria de imprensa para os senadores, não é isso o nosso trabalho. Nós somos a voz e a imagem institucional do Senado. Nós cuidamos da imagem do Senado e noticiamos o trabalho parlamentar. Nós não temos preferências, não temos inclinações, não temos tendências, não temos nada. Nós somos servidores do Senado e nós trabalhamos para o Senado e para os senadores, né? Por isso, o nosso noticiário tem que ser muito equilibrado. Equilibrado no sentido de que a gente busca o equilíbrio. Por exemplo, se a oposição
vai para o plenário, fala alguma coisa, e o governo não rebate, nós não vamos atrás dos senadores do governo para saber o que eles acham do que a oposição falou, porque isso não é o nosso papel. Se o próprio governo achou que não deveria falar, não somos nós que temos que ficar atrás deles procurando saber o que eles acham disso ou daquilo. Isso é para a imprensa privada, não é para a gente. E, nesse equilíbrio, a gente tem conseguido bastante o respeito dos senadores. Eles nos respeitam muito, pedem muito conselho, gostam da comunicação do Senado, dão força, inclusive estão investindo muito agora, a partir do ano que vem, vão investir muito na comunicação. E é isso. Dentro do nosso trabalho, especificamente, a gente se organiza da seguinte maneira. Todos os dias, às 6h30 da tarde, nós nos reunimos, todos os veículos, os editores, os diretores, o pessoal da arte, o pessoal da fotografia, o pessoal da multimídia, mídias sociais, todo mundo participa. E quem não puder estar lá, está por telefone naquela conferência que faz por telefone. E ali a gente estabelece a pauta para o dia seguinte. E faz um balanço do dia que nós trabalhamos, o que a gente conseguiu fechar. Porque política é muito dinâmica, né? O Ulisses Guimarães já dizia que política é como olhar para o céu. Você olha, vê a nuvem daquele jeito. Aí você olha para o outro lado e quando você volta, a nuvem já está de outro jeito. Então, tudo que a gente tenta prever, geralmente fura metade, porque não acontece. E a gente faz essa reunião, por quê? Porque a gente começou por aí, por esse simples instrumento, a fazer a unificação dos veículos, fazer a integração dos veículos. Não adianta você ter um veículo fazendo do jeito que ele quer, o outro fazendo do outro jeito, o outro fazendo do outro jeito. Por quê? Primeiro, porque vai se fazer trabalho dobrado. Segundo, porque é irracional. E terceiro, porque vão cometer muitos erros. Então, a gente está fazendo essa integração dos veículos para evitar tudo isso. Temos conseguido evitar muito trabalho dobrado. A gente, por exemplo, nenhum dos veículos sozinho tem capacidade para cobrir tudo o que acontece no Senado. Mas a nossa missão lá é cobrir tudo o que acontece no Senado. Aí o que a gente fez? Integra-se os veículos, integram-se as redações, e você que é da rádio, você que é da TV, eu que sou da agência, eu falo, eu não tenho condição de cobrir essa comissão aqui, você tem gente para fazer? Tenho. Então você faz um texto para mim. O lá da rádio, eu não tenho condição de cobrir tal comissão. Eu falei, eu vou cobrir, então eu passo o texto para você. E assim a gente foi trabalhando e hoje a gente consegue cobrir tudo, sem grandes esforços, porque antes era todo mundo se matando para fazer. Agora não, a gente consegue fazer até com uma certa folga. Outra coisa, enxugamos as estruturas, porque estava muito mal distribuídas as coisas. Quando eu cheguei na agência, tinha área de TI, mídias sociais, tinha outras coisas lá. E eu reduzi tudo. Passei tudo que não era da minha área para a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e vem os veículos embaixo. Então, passei tudo para eles e fiquei só com a coordenação de edição e uma coordenação de cobertura, que esse é o meu papel, esse é o meu foco, é nisso que eu tenho que trabalhar. Dentro dessa coordenação de edição ficou a agência, ficou o jornal, ficou a revista, um serviço de impressão, porque a gente faz muito trabalho também, não só de notícias, mas a gente faz livros, faz outras coisas, impressas. E ficou a coordenação de cobertura, que é a parte de reportagem, fotografia e audiovisual, que a gente estava chamando de multimídia e estamos pensando em mudar para audiovisual, que é o pessoal que está trabalhando com uns vídeos especiais para a internet, que esse era outro problema que a gente tinha lá. A internet, ela hoje tem formato e linguagem próprias. Não basta você fazer um vídeo lá para a TV, ele fazer, e jogar na internet. Não funciona. Não é assim. Ou eu fazer um texto para jornal e botar lá na agência. Não funciona. Então, a gente tem que ter uma coisa específica. E aí a gente passou por um período de capacitação dessas coisas, porque as pessoas não sabiam fazer. Tínhamos todos os instrumentos, mas não tínhamos resultado. O resultado era pífio, porque não estavam fazendo direito. Então, começamos a mudar tudo isso, tudo isso. E até o serviço que eu tinha lá na minha área de revisão virou um núcleo de qualidade, porque ele vai cuidar da qualidade de todos os veículos, não mais fazer revisão apenas do jornal e da agência.
vai cuidar de tudo. A gente já começou uma série de workshops, que a gente está investindo em capacitação. Uma série de workshops ensinando os jornalistas lá, inclusive a fazer Twitter, escrever para Twitter. Porque é diferente de você escrever para Twitter, escrever para Facebook, escrever no Instagram, ou fazer matéria para cá, fazer matéria para lá. Cada um tem um texto específico. Então, o nosso grande esforço hoje é na unificação dos veículos, na reintegração desses veículos, é na capacitação de todo mundo, porque nós estamos criando até novas profissões. A gente comprou equipamento, por exemplo, de máquina fotográfica DSLR que faz vídeo. Então, eu não preciso mais de um fotógrafo só. Eu quero um cara que fotografe e faça vídeo. Então, a gente criou o fotocinegrafista. Eu fui no mercado atrás de gente para fazer isso, você até encontra, mas é todo mundo meio autodidata ainda. E quando eu quis botar isso no contrato para contratar terceirizado, o sindicato veio em cima. Ou você faz cinegrafista ou fotógrafo. Não pode ter um que faça os dois. Então, até nisso, a gente está titubeando ainda, batalhando, porque até a lei está atrasada, está tudo atrasado. A tecnologia já nos ultrapassou, né? Um exemplo também disso, não sei se vocês acompanharam, aquelas comitivas de senadores que foram para a Venezuela. Teve uma comitiva da oposição, para visitar o preso político lá, que eu não lembro o nome dele. Eles foram lá na Venezuela. Só que eles começaram a planejar essa viagem com alguma antecedência. Deu tempo da gente preparar uma repórter, um rapaz que sabe fazer foto e vídeo, foi junto com ela e tal. É uma repórter da TV, a Glauciene, que é muito boa. E ela foi em avião de carreira e tal. Chegaram lá no aeroporto, encontraram com os senadores, teve toda aquela confusão, os chavistas pararam a van deles, e eles tiveram que voltar e tal, aquela confusão toda. Foi tudo bem, maravilhoso, fez a matéria, imagens ótimas, tudo bem. Aí, chegando em Brasília, o pessoal do governo falou, nós também queremos ir para a Venezuela. Só que eles falaram, queremos ir para a Venezuela e vamos amanhã. Aí eu falei, pô, mas amanhã eu não consigo mandar uma repórter com um rapaz e tal para fazer. Falei, vocês vão em que avião? Ah, no avião da FAB, né, jatinho. Falei, tem um lugar sobrando lá para 2 pessoas? Falei, não, só tem uma poltrona sobrando. Aí nós pegamos a menina, a Glauciene, falamos, Glauciene, você vai ter que ser pioneira nesse negócio aqui. É o quê? Falei, cheguei para a diretora da SECOM, a Virgínia Galvez, que é uma pessoa sensacional, vocês precisam conhecer. Falei, ela tinha acabado de comprar um iPhone desse modernão. Falei, me dá seu iPhone aqui. Glauciene, você vai fazer tudo com esse iPhone. E ela é uma menina corajosa, topou. E fez, e ficou maravilhoso. Ficou sensacional. Imagens belíssimas, em HD, ficou ótimo. E ela fez matéria, como eu falei aqui, que a gente quer, a redação do futuro. Para jornal, para a TV, para a rádio. Ainda fez Senado Agora, que é uma outra coisa que a gente inventou também, que é um tempo real, só que ele não está o tempo todo aberto. A gente viu que você manter uma janela de tempo real aberta o tempo todo, você enche ela de porcaria, só porque ela está lá aberta. A gente só abre o nosso tempo real quando tem alguma notícia importante para dar. Fora isso, a gente fecha. Eu me lembro que eu contei isso para a editora do Tempo Real do Globo, ela ficou com o olho cheio d'água. Muito engraçado. Sim, mas voltando lá. E aí, essa integração é para isso. E como a tecnologia já está nos ultrapassando, a gente tem que se adaptar muito rápido, senão a gente vai morrer. A verdade é essa. E isso é para todas as assessorias, todas as SECOMs. Vocês corram porque vão ser atropelados. A gente está sentindo isso no nosso calcanhar. É um negócio muito sério. E a gente está se virando para fazer e está sendo difícil. Porque tudo depende de capacitação, depende da formação desses profissionais que as faculdades não estão formando. Nós imaginamos uma redação do futuro lá para a gente, que vai ser todo mundo na mesma redação. E o repórter que estiver lá vai receber a pauta e ele vai ter que fazer para qual veículo seja. Ele tem que estar preparado para fazer qualquer coisa.
Você vai chegar com uma pauta lá e falar assim, olha aqui, isso aqui é para a TV, fazer uma matéria para a TV. E ele vai pegar e vai fazer. Ou pode ser para a rádio, eu preciso de uma matéria para o rádio aqui, essa pauta. E ele tem que fazer. E nós já estamos fazendo isso de alguma maneira quando a gente faz essa reunião de pauta. Isso tudo, a gente está preparando o nosso pessoal para esse futuro. Para mudar a cabeça deles. Porque a cabeça, né, é uma cultura, você tem que mudar isso. Para ele poder começar a entender, aceitar e se preparar e gostar de fazer isso. A gente tinha esse problema com as mídias sociais no Senado, porque já existia mídias sociais no Senado, mas não era feito direito. E era tudo meio bagunçado assim, porque todo mundo abria um perfil, lá, outro cá, não sei o quê. E o pessoal que cuidava disso não tinha assim vamos dizer, não era muito levado a sério. Todo mundo achava que esse negócio de mídia social era meio criança, para ficar batendo papo, contando piada e tal. Então as pessoas não se davam muito conta do que estava acontecendo. E esse pessoal que cuidava de mídias sociais lá é uma garotada super preparada, os caras estudam igual louco esse negócio, entendeu? Conhecem isso profundamente, mas eles não tinham voz. Então, outra providência que a gente tomou, quando você quer que alguma coisa realmente seja implantada e funcione, empodere as pessoas. Pegamos uma menina lá, que é sensacional, pegamos essa menina, colocamos ela no comitê gestor de internet do Senado, com plenos poderes. Ela manda e desmanda. Então, o que a primeira coisa que ela fez? Enxugou todos os perfis do Senado. Tinha perfil que estava lá há 10 anos, ninguém mexia, essas coisas. Fez um enxugamento lá. Colocou todo mundo no mesmo perfil, que o ideal é o Senado ter um perfil, o perfil do Senado, não é um perfil da agência, o perfil de jornal, o perfil da rádio, o perfil disso, o perfil daquilo. É o perfil do Senado, ali dentro você encontra tudo. Pra vocês terem uma ideia, de janeiro para cá, a gente simplesmente triplicou o número de seguidores. Conseguimos feitos assim que vocês nem imaginam nas redes sociais. Assim, é espantoso a gente crescer numa semana, primeira semana, 400%. Pô, que bom, né, cara? Pô, foi muito bom, né? Na segunda semana, 14.000%. Só usando o conhecimento desses meninos, as técnicas certas, as ferramentas certas, os horários, as coisas, tudo direitinho, seguindo isso, a gente conseguiu esses números. E não só isso, não só isso. A gente começou a fazer, por exemplo, eu tenho um pessoal de arte lá, que faz infografias e tal, mas eles faziam só para material impresso. Eu falei, e a internet? Por que vocês não estão fazendo para a internet? Ah, porque fica lá, que a internet não é muito boa. Eu falei, usa recurso, animação, né? Tem aqueles pop-up, as janelinhas, não sei o quê. Por que vocês não usam isso? Ah, a gente não sabe usar. Capacitação, pum, bota para estudar. Começaram a fazer. Nós crescemos enormemente na internet por conta dessas coisas, usando as ferramentas certas, mais nada. E o conhecimento, que já estava lá, só que não era usado, direcionado como deve ser. O que mais? Deixa eu ver aqui, onde é que eu estava aqui. Sim. Sim, outra coisa que a gente sempre precisa lembrar é que a gente lida com dinheiro público. E dinheiro público é um negócio muito sério. Nós temos balizamentos legais, morais, éticos, de todos os tipos que vocês possam imaginar. Tá. E a gente tem que levar isso muito a sério, porque é dinheiro de vocês, nosso. Né? Tem que ser muito bem utilizado, muito bem racionalizado e tudo. Então a gente fez todas essas mudanças de janeiro para cá na SECOM, não gastamos um centavo sequer. Nem um centavo. Pelo contrário, economizamos muito, porque racionalizamos o trabalho. Hoje a gente só trabalha demais assim quando a sessão vai madrugada dentro, como foi agora. Teve as 2 semanas aí, teve uma sessão que foi até as 2 da manhã, com aquela história dos vetos lá e tal. Para a gente, que ninguém vê isso, né? Mas assim, a sessão foi até as 2, mas o nosso trabalho começou depois das 2.
Então, o pessoal do jornal impresso, que é o último a sair, saiu 5h30 da manhã. Né? Então, essa é a única hora que eu consigo gastar um pouco a mais é nessas horas, porque eu faço questão de pagar hora extra. Eu falo, ó, é muito bonito o discurso do vamos vestir a camisa, e nananana, mas, pô, qual é a motivação para um cara ficar até 5h30 da manhã, trabalhando? E trabalhando duro, não é brincadeira, não. Você tem que recompensar essa pessoa de alguma maneira. Bom, o que mais que eu tenho para lhe ver? Sim, a outra coisa que a gente viu lá, que a gente fez, por que a gente fez essa reunião de pauta com todo mundo? E a outra coisa que saiu dessa reunião de pauta. Eu percebi que na estrutura da SECOM, as informações paravam em determinados níveis de chefia, vinha vindo. Então, quem estava aqui em cima tinha acesso a todas as informações, aqui tinha um tanto, aqui tinha menos um tanto, e lá embaixo ninguém tinha acesso a informação nenhuma, a não ser que alguém resolvesse dar. E eu implantei lá o seguinte, todo mundo tem que saber de tudo que acontece aqui dentro. Tudo. Todas as decisões, não tem decisão monocrática, é tudo resolvido em equipe. Do repórter ao diretor. Todo mundo tem que saber o que acontece aqui. Então, todos recebem e-mail imediatamente de tudo que está sendo discutido em todos os âmbitos da Secretaria. Todo mundo, todos os jornalistas, todos os repórteres. Coisas que ele não sabia. Esses dados que eu tenho aqui, que me são mandados semanalmente, de visualização, de tudo, da internet, tudo que a gente monitora isso semanalmente. Tudo isso, todos os repórteres recebem. Eles não recebiam. Então, todo mundo recebe tudo. Agora, a informação é democrática, é transparência para fora e para dentro. Não pode ser só para fora. Bom, acabou meu tempo? Não? 1 minuto? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Não preparei muita coisa assim, porque também não deu muito tempo. Mas, se vocês quiserem mais informações, podem recorrer lá a gente, lá na Agência Senado, que a gente está lá para responder. A outra coisa boa também que eu implantei lá é que uma coisa que me irritava em funcionário público. E eu sou funcionário público há muito tempo, há mais de 30 anos. Mas me irritava, assim, as pessoas querem informação e não conseguem. Você chega numa repartição pública, ou liga e ficam te mandando para outro lugar, fala com fulano, fala com ciclano, vão empurrando com a barriga. Aí eu falava disso todo dia lá. Todo dia eu falava, mas assim, nunca tinha aparecido uma situação em que eu pudesse mostrar na prática o que aquilo significa. E chegou um dia lá na minha sala, um senhorzinho, cabeça branca, eu queria um cartaz desse aqui, que a gente lá, a nossa diretoria-geral fez uma carta de compromissos, né, dos servidores do Senado. E isso virou um cartaz que a gente pregou em todas as secretarias. E estava lá esse cartaz, ele falou, eu queria um cartaz desse. Eu falei, para quê? Ele falou, eu dou aula nas escolas da periferia e eu falo do Senado, falo das coisas bacanas que fazem aqui, eu mostro tudo e tal. Eu falei, que bom, né? Então, porque eu não tenho esse cartaz, eu só tenho esse aí que está colado na parede, eu não posso te dar. O senhor não foi lá na DGE? Ele falou, eu fui, mas aí lá me mandaram para outro lugar, que me mandaram para outro, que me mandaram para outro, me mandaram para outro, e eu cheguei aqui. Eu levantei da minha cadeira e fui com ele lá. Esse troço me emociona até hoje. E fui com ele lá até a DGE e apresentei a pessoa que era responsável pelo cartaz. Falei, está aqui. Eu acho que esse é o nosso dever como servidor público. Não é só cuidar das coisas, do seu trabalho, não. Você tem que cuidar do cidadão. Porque eu vi uma frase muito boa do professor que está fazendo. Outra coisa que a gente está investindo é gestão dos jornalistas, que o jornalista acha que não gosta da parte administrativa das coisas. Eu falei, não, todo mundo tem que aprender gestão, porque todo mundo é potencialmente diretor. Um dia você pode ser diretor. Então está todo mundo fazendo curso de gestão, meio a contragosto, mas está aprendendo a fazer contrato, tal, entender as coisas e tal. E a gente tem que ser assim. Eu via um dos professores desse curso de gestão
falou uma frase muito boa. Ele falou a vocês, e ele não é do Senado, ele falou: vocês, servidores do Senado, são uma elite. Vocês são os melhores cérebros do país. Então, vocês é que vão construir a cidadania do futuro. Presta muita atenção nisso. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Voltar a informar que a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo câmara.sp.gov.br, auditórios online, auditório Prestes Maia, que os questionamentos são enviados por escrito pelo meio do formulário. Quem chegou agora para essa palestra e não recebeu, procurar nosso pessoal. A Isabel ali, para mandar perguntas. Agora, dando prosseguimento, nós vamos vamos ouvir o Sandro Vasconcelos, que é jornalista formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em comunicação organizacional e relações públicas pela Casper Libero. Servidor da Câmara desde 2008, edita a revista Partes, que é a revista da casa, desde 2013. Sandro, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Vou começar minha fala aqui, aproveitando o que o Ricardo falou, de fazer curso de gestão de contrato, de gerenciamento. Além de eu ser editor da revista Partes, eu sou supervisor de uma equipe aqui na Câmara, que é uma equipe de comunicação, mais voltada para a comunicação interna. O único produto que nós temos de comunicação externa é a revista Partes. E um programa junto com a TV Agora que daqui a pouco eu falo. Mas essa fala você foi no ponto exato, né, Ricardo? Porque de uma hora para outra você se prepara, você quer, mas é quando você senta lá mesmo. E hoje eu estou no lugar da Maria Isabel, que até março era supervisora. Você não sabe muito, né, para onde você tem que lidar com um monte de coisa para as quais você não estava preparado. Então, só estou endossando aí uma informação que o Ricardo deu. Bom, a revista Partes ela foi lançada em 2013, com essas características que estão aí no slide. E eu não coloquei aí, mas ela é um desdobramento de uma revista que a gente já tinha aqui na Câmara, que tinha artigos acadêmicos e conteúdo jornalístico. Em determinado momento ficou decidido que a gente teria produção para 2 revistas, então nós decidimos lançar uma revista só de jornalismo, né, com as notícias aqui da Câmara. Já na primeira edição, uma das matérias que nós fizemos foi sobre a Comissão da Verdade, Comissão Municipal da Verdade, que tem aqui na Câmara Municipal. E essa reportagem, essa é a abertura da reportagem, teve uma menção rosa no prêmio Vladimir Herzog. Então, para a gente, né, não teria como começar melhor. Ficamos, obviamente, muito felizes com isso. E logo em seguida, essa edição, essa revista ela tinha planos para ser só semestral, ela era um pouco maior, mas era semestral. E aí, logo em seguida, nós partimos para tentar melhorar a periodicidade. Nosso plano seria fazer mensal. Atualmente, nós estamos com 7 edições por ano, mas um dia a gente vai conseguir chegar a deixar mensal e quinzenal, e vamos ver. O nome foi escolhido porque quando um vereador está com a palavra, se algum outro vereador quiser fazer alguma complementação, alguma consideração, ele pede uma parte. Então, nós pensamos nesse nome, né, que a partes, na verdade, são as possibilidades de várias pessoas, cidadãos paulistanos, especialistas paulistanos, falarem sobre um tema discutido aqui na Câmara. A pauta, o tema da reportagem, ele obrigatoriamente tem que ter uma ligação com a Câmara. E pode ser um projeto de lei, pode ser uma lei, pode ser um evento que ocorreu aqui, um evento institucional que resolveu discutir determinado tema, mas ele obrigatoriamente tem que ter ligação com a Câmara. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já recebemos, por exemplo, pedidos. Por que vocês não fazem uma reportagem sobre o céu tal, ou sobre a história
da biblioteca tal. Bom, se não tiver ligação com a Câmara, a gente entende que não tem muito sentido, né? Se não é uma discussão que está aqui dentro, a gente não consegue atender. Então, para a gente ter pauta suficiente para a revista, nós temos aí, que eu chamo de uma parceria com outras unidades da casa, arquivo, biblioteca, as comissões, com órgãos externos. Esse exemplo que eu cito aí é o CEMEL, que é o Centro de Memória Legislativa. O Zezinho está aqui na frente, ele é um parceirão nosso, porque ele está sempre sugerindo pauta. Já aconteceu dele entrar na redação esbaforido e falar assim, ó, o ex-vereador Ítalo Fittipaldi está no hospital, ele vai fazer uma cirurgia amanhã, ele tem 80 e tantos anos, a gente não sabe se ele vai sobreviver, e aí pode ser a última chance de conversar com esse homem. E a gente estava, pô, quem é esse cara, né? Vamos pesquisar, a gente entra na base da biblioteca, faz a pesquisa, nós temos recortes de jornais, né? Tem uma equipe só que trata dessa documentação aqui na Câmara. E o Zezinho, assim, você via a paixão no olho dele, né? Ó, vocês têm que ir. Ele queria vender aquela pauta para a gente. Aí, tá bom, Zezinho, amanhã eu te ligo. E fomos. Foi o Fausto, né, um dos repórteres que fez a matéria, ele entrevistou o ex-vereador na sala do hospital. Ainda tinha um outro senhor lá, né, que é aqui do TJ, Paulo Bonfim, que ainda participou da entrevista. Paulo Bonfim estava lá no hospital meio mal também, mas quis participar da entrevista. O Zezinho estava junto. Então, um grande parceiro nosso. Está vivo. E a entrevista continuou na casa dele. Ele mora em Bertioga, né? A entrevista continuou na casa dele depois. Não foi a última. Está vivo até hoje. E é lógico, nós contamos com as sugestões de pauta dos gabinetes, dos demais veículos institucionais, né, da TV, do portal, da assessoria de imprensa, diretoria de comunicação externa, e contamos sempre com o aval da assessoria de imprensa da presidência, né? A gente tem uma negociação direta, o Everaldo estava dizendo ontem, a gente tem um tratamento direto com eles, e nas reuniões de comunicação que nós fazemos aqui periodicamente com todos os outros veículos. As reportagens, assim, a gente basicamente tem duas possibilidades de reportagem. Ou o tema ele já é um tema grande, um tema que vem sendo discutido, por exemplo, dessa última edição que vocês receberam ontem, que é a questão de gênero, né, ou do Plano Municipal de Educação. A matéria específica não é sobre o Plano Municipal, mas somente a questão de gênero, que ficou muito forte, né, o debate a respeito dela ficou muito forte. Ou nós procuramos fazer o seguinte: nós vamos na base da biblioteca e nós pesquisamos temas que são interessantes. Então, a gente pega um exemplo aqui, direitos dos animais. Então, assim, uma matéria só, que é o direito de você carregar o seu animal de estimação no ônibus, talvez ela não dê uma matéria com o tamanho, com a quantidade de informações e com o nível de debate que a gente gostaria. Mas aí você pega 3, 4, 5 projetos e leis e discussões que ocorreram aqui na Câmara que tratam sobre esse assunto, então aí você consegue ganhar, né, você consegue ter um corpo para a matéria. Então, eu classifico nessas duas possibilidades de pauta. E desse sistema que a gente usa, já surgiram assim, pautas que aparentemente não têm importância. Nome de rua. Toda vez que alguém quer falar sobre a baixa produção da Câmara Municipal de São Paulo, fala-se de os vereadores estão propondo nome de rua. Bom, então vamos falar sobre nome de rua, então. Saímos, a história dos nomes de rua. Quando que surgiu isso? Quem que é responsável por isso? Aí fomos lá no Arquivo Municipal, conversamos com uma pessoa que, em determinado momento, foi responsável só por fazer sugestões, né, de nomes de rua. Então, alguns bairros aqui de São Paulo têm ruas temáticas, né? Moema, por exemplo, tem um monte de nome de passarinho lá. Aí fomos conversar com uma pessoa que mora na Rua C, a Débora da Rua C. Débora, e aí, como é morar na Rua C? Cara, é um inferno, porque a minha correspondência nunca chega, eu tenho problemas, aí o vizinho recebe a minha coisa. Então, a gente... Lógico, e fomos falar também com ONGs e instituições que condenam esse tipo de coisa. É obrigação nossa dar voz a todo mundo. Mas, aí a partir, assim, um tema já resultou em 3 matérias. Depois nós fizemos uma matéria sobre troca de nomes de rua em São Paulo por conta da Guerra de Canudos.
e depois por conta dessas propostas que tem para que se troque o nome dos generais e outros atores aí na época da ditadura. Outro tema também, Dia do Samba. Tem um Dia do Samba é um dia municipal, é uma lei municipal. Dia do Samba, para que serve o Dia do Samba? Bom, qual é a história do samba em São Paulo? Quem ainda é da raiz do samba em São Paulo? E deu uma matéria maravilhosa, enorme, e foi muito bacana fazer. Com tudo isso, de a gente pegar vários projetos, de tentar contemplar, eu, enquanto editor da revista, eu tenho um cuidado, nós temos um cuidado, que o Everaldo comentou sobre isso ontem também, de dar espaços iguais para os vereadores. Lógico, a gente não vai conseguir sempre, mas eu tenho esses cuidados. Então, eu uso essas métricas aqui. Coloquei aqui só por curiosidade mesmo. Então, eu divido a matéria em projeto principal, que é a matéria que deu aquela... o tchan da matéria, que tem, da reportagem, que tem mais informações, que é a linha que a gente vai seguir na matéria. Depois, projetos complementares, que a gente usa ou como curiosidade, ou como box, ou como apenas uma lista, que tem relação com o assunto. Aí, se o vereador foi fonte, se o vereador foi citado, se ele entrou em nota, se ele entrou em foto única ou em foto conjunta. Isso é um controle meu. Eu não sigo nenhuma... A ABNT não vai chancelar isso aqui, mas é um controle meu. Para eu ter uma ideia de como está, qual vereador aparece mais, qual aparece menos. Tem aqueles que não querem aparecer, tem aqueles que querem aparecer mais, e aí isso aqui me ajuda muito no momento de falar para o assessor ou para o vereador que ele tem aparecido. O conteúdo noticioso é isso, ampliar o debate a respeito do que se fala aqui na Câmara. Essa matéria nós fizemos sobre parto humanizado, uma matéria muito legal também. Essa foto é do Marcelo Min, que faleceu recentemente. Ele cedeu para a gente essa foto maravilhosa. A esposa dele está aqui na banheira, e a Madola, uma médica. Foto linda, infelizmente o Marcelo faleceu. As fontes que a gente usa são os próprios vereadores, obviamente, especialistas no assunto, instituições, a gente tem essa preocupação de ouvir instituições, sempre tem bastante coisa para falar, e cidadão, obviamente. Pode passar. Aí, qual o retorno que a gente tem disso? A revista, a gente fica muito feliz, ela tem o conceito sobre a revista é muito legal. Eu nunca ouvi, por exemplo, que isso aqui é propaganda de vereador. Isso aqui é você querer colocar um panfleto de vereador dentro da minha casa. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma resposta muito legal dos gabinetes também, que isso vem crescendo muito. Toda edição, a gente tem cedido muitas revistas para os gabinetes fazerem um trabalho nos bairros, nos redutos eleitorais que eles têm mesmo. Então, nós acreditamos piamente que, quando a gente faz um material desse, com boas fotos, com infográficos, com uma apresentação legal, discutindo o tema, o tema não sai só daqui de dentro. Muitas vezes ele vem para a gente dá uma cara para ele, ouve as pessoas aqui dentro, ouve os vereadores, ouve os consultores das comissões que tem aqui dentro da casa, e quando a gente devolve, a gente tem essa clara impressão. A gente não está devolvendo propaganda da Câmara, ou material de campanha, nada. A gente está devolvendo um produto jornalístico, um produto que gera interesse. E ajuda muita gente. Então, para a gente, isso, a comunicação pública, no caso, é isso que interessa para a gente. Trabalhamos com conteúdo histórico também, então, essa matéria, por exemplo, quando a Câmara serviu aí para atendimento dos feridos no incêndio do Joelma. Essa aqui é uma matéria sobre... Essa aqui é a primeira ata preservada da Câmara Municipal de São Paulo, é de 1562 esse documento, está lá no Arquivo Municipal. Os perfis eu comentei aqui. Outra coisa legal é o seguinte: não interessa para a gente se o vereador era de esquerda, de direita, se tinha denúncia, se não tinha contra ele. O que interessa é que ele tem uma história. E todos que nós entrevistamos é impressionante. Às vezes, quem é esse cara? Você vai verificar, assim, ele já foi senador, ele foi o primeiro membro da Academia Brasileira de Letras, alguma coisa assim. Mas
Nesses 2 casos específicos, nós fomos conversar com a família do Antônio Donoso Vidal e descobrimos que ele é assim, ele é um cara sensacional, que entregou a vida dele pelo que ele acreditava mesmo. O Zezinho está concordando ali, né? E também falamos com a Dulce, que era extremamente ligada à direita, ela era de ultradireita, ela era conhecida como a princesa do regime militar. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos críticas dos 2 lados, né? Pô, vocês são esquerdistas, vocês são comunistas. E do outro lado, pô, como vocês pegam uma mulher que era da ditadura militar e tal. Não interessa pra gente. Interessa a história que eles têm para contar. E os 2 tinham muita história boa para contar. Pois é. E aí, assim, ó, já a primeira mulher, né, a Elisa Abramovic, o primeiro Nicei aqui, presidentes, né, que já foram vereadores e estejam vivos ou não. Eu contei do Ítalo Fittipaldi, mas o senhor Genor Mônaco, lá da direita, está vivo até hoje. Ele é da primeira legislatura dessa casa. A gente chama de primeira legislatura, depois de 1948. Temos conteúdo institucional também, né, os eventos que são discutidos aqui, os prêmios institucionais que são muito importantes. 5 minutos. Ok. E a estrutura, né? Somos 4 jornalistas, os 4 são servidores da casa mesmo. Eu estou incluído nesses 4, mas eu só fico na edição e, como eu disse, na parte administrativa da equipe. 3 designers. Uma Relações Públicas, que é a Lívia, que a gente divide ela com a Escola do Parlamento, então ela faz o trabalho para a Revista Partes e também para a Escola do Parlamento. Estagiários de jornalismo, design e publicidade, tem 2 lá, o Fernando é um deles, o Matheus está lá dentro. A equipe administrativa e de suporte, né, que até o envio da revista é feito por nós, a gente faz etiquetagem, a gente faz envelopagem da revista. E a impressão é um contrato com a imprensa oficial de São Paulo, do Estado de São Paulo. A questão de fotos, eu acho que é interessante falar também, porque assim, nós temos uma equipe de fotógrafos aqui na casa, e temos a equipe de fotógrafos do portal. Mas nós trabalhamos muito com fotos cedidas, né, com direito de uso livre. O Marcelo Min, por exemplo, cedeu aquela foto para a gente. Mas a gente pega muito de Flickr, não é toda hora que você consegue a foto que você precisava para aquela matéria. Essas fotos específicas são aqui da equipe da casa. Para mim, são fotos muito, muito legais, né, bem inspiradoras. E aquela MPB que está ali embaixo, ela é uma foto histórica que nós temos uma equipe que faz o arquivamento dessas fotos históricas também. Os infográficos e ilustrações estão todos feitos lá dentro da equipe. Os estagiários, que são a principal força de trabalho nessa área. Nós temos 3 designers que coordenam os trabalhos, mas, obviamente, eles não dão conta, porque a gente não trabalha só com a revista, a gente faz toda a comunicação interna da casa. Distribuímos aqui, ela é distribuída aqui no Palácio Anchieta, mas ela é enviada para todos os deputados estaduais aqui de São Paulo, para todos os deputados federais que são do Estado de São Paulo, para câmaras e prefeituras em cidades com mais de 200 mil habitantes. E tem alguns critérios para a gente fazer essa distribuição, e aqui na cidade, em geral, a gente distribui bibliotecas, centros de cultura. Nós temos média de 50 novos pedidos de assinatura por mês. A assinatura é gratuita, a gente despacha pelo correio. E a gente acabou de conseguir um contrato para o aumento da tiragem. Atualmente, a Partes tem 10 mil exemplares e ela vai começar a ser com 16 mil exemplares. Esse ano a gente está com um projeto junto com a TV Câmara, o Wagner acho que vai falar mais sobre isso, mas é esse programa Partes Grandes Reportagens. Vou mostrar só um pedacinho para vocês bem rapidamente. Então, a equipe da TV e a equipe de fotografia, ela sai junto com o repórter da revista Partes, filma, né, os bastidores, filma como a matéria foi produzida, e depois o repórter da revista vai para o estúdio da TV e grava junto com a apresentadora da TV Câmara, que é a Carol Câmara.
essa é a abertura do programa. O Wagner vai falar mais sobre isso depois. Pode. Eu quero... Bom, esse é o final da apresentação. Eu quero agradecer muito, assim, muito mesmo, a presença de todo mundo aqui, né? O tema ele é bem específico, comunicação pública, uma sexta-feira à tarde, antes de feriado. Quero agradecer muito o pessoal que faz a revista aqui. E colocar à disposição, né? Os contatos tem aí, a gente tem redes sociais, ela é um átomo perto das redes sociais que passaram por aqui hoje, né? A gente não tem tantos seguidores e tal. Estamos abertos a sugestões de pauta, estamos abertos a considerações sobre a revista e espero que vocês tenham gostado das 2 edições que estão com vocês aí. Obrigado, viu? Obrigado, Sandro. O Sandro foi um dos idealizadores. Ele e a Abel, né, que chegaram com a ideia lá na presidência e a gente abraçou aqui de fazer esse seminário. Sem o Sandro, o seminário também não estaria acontecendo. Obrigado mais uma vez. Agora nós vamos ouvir, dando continuidade ao painel de mídias legislativas, Wagner Belmonte, formado em jornalista pela Universidade Metodista, em São Bernardo, pós-graduado pela mesma universidade, com mestrado na Casper Libero e quase doutor já, né? Quase, né? Já está no finalmente, pela PUC. Tem 29 anos de experiência, embora tenha um rosto de garoto, né? E ficou 5 anos no Estadão, 15 anos entre TV Bandeirantes e Band News, onde foi diretor executivo. É diretor da TV Câmara há 6 meses e antes você era o editor-chefe, né? Isso. Então, é isso. Wagner, obrigado pela presença. E você também é um grande apoiador aqui do seminário, um cara que colaborou bastante, sugerindo nomes, ideias, enfim. Obrigado. Legal. Obrigado, Fernando, a Camila, nossa amiga também, a Everaldo, a todos os meus colegas aqui da Câmara, né? Eu concordo muito com o que o Ricardo disse há pouco, que se a gente falar de comunicação pública ou de jornalismo público, a gente está incorrendo num pleonasmo. O que o Ricardo disse agora há pouco, o Toninho falou ontem na questão da transparência e falou também nessa questão de que, de alguma forma, o jornalismo público é um pleonasmo. O Toninho é nosso diretor de comunicação externa da Câmara e acho que é uma visão bem interessante. A gente olhar para isso como foco numa questão de comunicação legislativa parece uma visão estratégica de maior alcance, né? de maior amplitude, na verdade. Bom, queria fazer uma apresentação rápida para vocês, apresentar algumas diretrizes editoriais da TV Câmara, não todas, porque a gente não tem tempo aqui, a ideia é a gente bater papo, a gente conversar sobre isso. Primeiro ponto, a gente tem que pensar que a TV Câmara tem um papel que é estimular a cidadania política, né? Estimular o diálogo do paulistano com o legislativo, com a casa, no caso. Como essas decisões que são tomadas aqui, como elas interferem no dia a dia do paulistano e o quanto nós somos capazes de reverberar, de contribuir, de pluralizar, de tematizar cada uma dessas discussões. Nós estamos numa cidade absolutamente cosmopolita, cercada de desafios, de oportunidades, uma cidade profundamente heterogênea e com gente muito interessante. A gente vai mostrar algumas dessas pessoas, dessas descobertas para vocês. A gente está numa cidade que tem a população de Portugal, ou que tem o triplo da população do Uruguai, ou o dobro da população da Dinamarca inteira, da Noruega, maior cidade do hemisfério sul. A cidade de São Paulo tem mais gente morando na cidade de São Paulo do que a população da Grécia, por exemplo. Tá? E aí a gente queria começar falando de algo que só foi possível graças ao engajamento de toda uma equipe de comunicação, da presidência, da diretoria de comunicação externa, do Toninho Assis, do Eugênio, de toda a equipe do pessoal da Partes e tudo mais, que foi a construção da nova grade da TV Câmara. Então, eu queria que vocês assistissem uma reportagem que a gente apresenta essa grade que estreou no dia 17 de agosto. A nova grade de programação da TV Câmara está no ar. Ela foi criada para trazer os assuntos mais importantes da maior cidade do país e estimular, contar mesmo com a sua participação. E quando a gente fala em melhorar a qualidade de uma TV do Legislativo, o que nós estamos
querendo dizer? Nós estamos querendo fazer uma televisão que dialogue mais com o cidadão, né, que expresse mais os olhares de toda essa nossa cidade, uma televisão que tenha mais pluralidade, opiniões, né? Paulo Marcum comanda hoje, a partir das 7 da noite, o São Paulo Brasil. A gente está resolvendo um problema de volume aí. Vamos lá. Pode voltar de onde estava. É uma apresentação aí da nova grade. Vamos lá. A nova grade de programação da TV Câmara está no ar. Ela foi criada para trazer os assuntos mais importantes da maior cidade do país e estimular, contar mesmo com a sua participação. E quando a gente fala em melhorar a qualidade de uma TV do Legislativo, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo fazer uma televisão que dialogue mais com o cidadão, né, que expresse mais os olhares de toda essa nossa cidade, uma televisão que tenha mais pluralidade, opiniões, né? Paulo Marcum comanda hoje, a partir das 7 da noite, o São Paulo Brasil, uma das novidades da grade. Temas nacionais discutidos com a amplitude e o protagonismo característicos da nossa cidade. Jornalismo feito por uma equipe que conhece bem os desafios, os problemas e as oportunidades do dia a dia. Hoje o cidadão ele tem mais espaço para contar sua história, para trazer sua reivindicação, para trazer propostas para mudar a qualidade de vida aqui na nossa cidade. Os âncoras, os apresentadores da TV Câmara hoje não se restringe só a essa função de ancoragem, estão indo a campo, mais no contato direto com o munícipe, com o telespectador. Boa tarde. Olá, boa noite. A política faz parte do dia a dia do cidadão e as decisões tomadas aqui na Câmara Municipal mexem na sua vida. O papel da TV Câmara São Paulo é colaborar para a compreensão do que é a política e para onde ela nos leva. Para isso, aulas sobre a reforma política com a reprodução do que de mais importante acontece nos ciclos de debates abertos ao público, realizados aqui na casa pela Escola do Parlamento. Todos que não puderam vir à Câmara poderão assistir, que é então o que a gente está chamando de política na sala. O outro formato é um formato mais dos conceitos, com melhor tratamento esmiuçados, sobre as várias minúcias, né, de cada um desses debates, que a gente vai levar através do programa que a gente vai chamar Por Dentro da Política. Cada vez mais os paulistanos e os telespectadores estejam próximos às atividades dos vereadores e da Câmara Municipal, que participem dos debates. Justamente para isso que em todos os telejornais e também nos intervalos a gente vai apresentar a agenda da Câmara, que é um resumo das atividades do Parlamento paulistano. Mais uma novidade. A revista Partes ganha uma versão televisiva. Os bastidores das grandes reportagens com a apresentação da Carol Câmara, que você já conhece da cobertura no plenário. O programa ele mostra os bastidores, né, das grandes reportagens da revista Partes, que é uma publicação aqui da Câmara Municipal. A gente mostra a visão dos jornalistas, né, dos mais variados temas. A gente pode falar de crise hídrica, como num outro programa a gente também fala de circo e até de aleitamento materno. Então a gente mostra o que as pessoas não conseguem ver na revista, né, são os bastidores de cada matéria. A revista Parte se inspira nos assuntos que estão em debate na Câmara, seja por lei ou por comissões ou de outras formas, e transforma isso em reportagens. A gente vai atrás de aprofundar esses assuntos, ouvir especialistas e transformar em reportagens mais aprofundadas. E não é só. O portal tem novidades e mais tecnologia para fazer com que o cidadão participe e se informe sobre tudo o que acontece na Câmara Municipal de São Paulo. Vai poder acompanhar a programação via celular, tablet, laptop, qualquer computador. Além do ao vivo, diversos dos programas vão estar gravados e ele vai poder assistir a hora que ele quiser, o programa mesmo não tendo acompanhado ao vivo. Representar quem vive em São Paulo. Atrair o cidadão a participar do dia a dia na Câmara, colaborando nas decisões de vários assuntos. A nova programação da TV Câmara tem como principal objetivo e maior desafio aproximar o paulistano do Legislativo. Se você participa, a cidade melhora e a sua vida também. Mostrar para ele como as decisões que são tomadas aqui no Palácio Anchieta têm interferência na vida dele. Bom, é isso, né? Essa foi uma reportagem que a gente produziu para o dia 17 de agosto, que foi a data da estreia da nova grade.
Então, foi naquela data que entrou no ar o primeiro programa com o Paulo Marcum aqui na emissora, que é o São Paulo Brasil. Né? E aí a gente tem algumas outras questões. Se a gente pegar, por exemplo, o conceito do jornalismo, do Michael Kunksik, a gente vai ver essa questão de que os órgãos de comunicação, eles têm códigos próprios, mas existe uma cultura jornalista específica, interiorizada, e ela varia em cada um dos jornalistas. A gente tem procurado contribuir para um debate mais amplo com a redação, para um debate mais amplo com quem trabalha na TV e no processo todo de comunicação da casa, em que, preservado esse pluralismo, preservadas as idiosincrasias, as peculiaridades de cada um, a gente caminha no sentido de buscar uma uniformidade para a televisão, o que não significa dizer que a gente está buscando padronizar conteúdos. Nós estamos buscando construir uma identidade, uma uniformidade para essa identidade que a gente busca. E aí a gente tem uma visão de integração estratégica, que é o próximo slide. Diretoria de Comunicação Externa como um dos pilares desse processo, né? A revista Apartes, o Apartes na TV, o portal da Câmara, a web rádio, a Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento promoveu, no primeiro semestre, com o Christi, que é um dos organizadores desse evento, inclusive, um ciclo de debate sobre reforma política. Professores universitários das mais variadas tendências, das mais variadas diretrizes, administração pública, direito, falando sobre questões que envolvem etnia, questões que envolvem número de partidos políticos, questões que envolvem a democracia representativa, o financiamento público de campanha e por aí vai. O que fizemos com esse material? Transformamos em videoaulas de 15 minutos, com um resumo do que foi dito, e transformamos em programetes de 3 minutos de duração, em que o professor tem uma autonomia muito maior para dissertar, para discorrer mais livremente sobre o tema que ele apresenta. Né? A gente tem uma ideia de trazer... Queria mostrar mais um vídeo para vocês. Vamos lá. A gente vai mostrar um vídeo, na verdade, que é de todo esse processo de comunicação que está sendo, acho que está sendo gerado aqui na casa e que está... Fala, Fernando. Vereadora Juliana Cardoso aqui legal. Na sala. Saudação, vereadora. Prazer tê-la conosco aí. Conseguimos rodar? Não tem problema, a gente tem um vídeo da Tianice depois. Vamos pular esse vídeo, então? Né? Essa visão da... Esse é o poder da política, ó. Vamos lá. A judicialização da política deve ser vista a partir dos modelos de democracia. Existem modelos de democracia diferentes, dependendo do tipo de espaço que é dado para a população manifestar. Ou seja, a professora Luciana Gross, da Fundação Getúlio Vargas, participou do ciclo de debates sobre reforma política promovido pela Escola do Parlamento aqui na Câmara no primeiro semestre. A gente seleciona um trecho e transforma numa videoaula e a gente produz um material com ela, em que só ela está em quadro, apresentando de uma forma muito resumida, muito sintética, o que ela explanou a quem acompanhou esse evento. Então a gente já pode avançar, para a gente também não estender demais, para a gente ter... Então a gente tem essa nova grade de programação. Eu estou aqui na TV Câmara há 2 anos e meio, mas eu dirijo a TV Câmara há 6 meses apenas, né? Essa nova grade, todos os conteúdos, e isso também foi um processo de mobilização interna muito acentuado, com o apoio de todos os entes de comunicação da casa, todos os conteúdos que envolvem a TV Câmara estão disponíveis em celular o tempo todo. Ou seja, vocês conseguem assistir a programação da TV Câmara São Paulo 24 horas por dia no celular em tempo real. Isso é uma conquista importante. Temos 3 telejornais, um apresentado pela Adriana Natali na hora do almoço, à 1h da tarde, um apresentado pelo Marcelo Miura às 6h30 da tarde, e um outro jornal que é uma edição compacta, um resumo do dia no início da madrugada. Tá? A gente está trabalhando sempre com essa tríade de diálogo,
diálogo com a sociedade, diálogo com o paulistano, diálogo com a casa, mediação, o papel de articulação no sentido da mediação que se prevê numa emissora, e representação, né? Então, a agenda da Câmara. A gente está num evento sobre comunicação pública aqui na casa, outros eventos estão acontecendo simultaneamente agora. A gente tem vários auditórios, vários espaços para que esses eventos ocorram, e a agenda da Câmara, a ideia é convidar, pautar, sinalizar todas as possibilidades de participação para aquilo que a casa está fazendo. O Diálogo São Paulo, o programa do Gilberto Nascimento, jornalista experiente, premiado, que a gente vai estrear na programação em breve. O comentário do dia, que eu queria mostrar um comentário do dia para vocês, acho que está na sequência, vamos ver se é isso. A gente tem o comentário do dia, ó. Democracia e liberdade de expressão. Vem aí o comentário do dia do professor de filosofia da Fapcom, Tiago Calçado. Os gregos nos ensinaram uma forma Esse comentário, o Ricardo está me perguntando se a gente escolhe. Esse comentário é aberto a professores universitários, pessoas que queiram falar a respeito de um tema. Esse professor de filosofia, ele é padre. Ele é padre numa faculdade aqui de São Paulo e ele contribui. Ele estava fazendo uma reflexão filosófica, inclusive, sobre a questão do ódio nas redes sociais. Então, esse foi um primeiro comentário, né? Essa cultura do fla-flu, do ódio, de tudo que a gente tem visto aí, e a gente espera colaborar com isso. Outros professores, outros paulistanos trouxeram temas que são temas que vão do plano diretor a uma cidade mais arborizada, a faixas exclusivas para ônibus e por aí vai. Deixou um rastro muitas vezes. Aí a gente tem a revista da Câmara, o São Paulo Brasil, interprogramas na programação, ou seja, durante a tarde, nos intervalos da sessão plenária, naquilo, ter programetes, ter conteúdos menores que possam fazer com que a gente mostre algo que está sendo produzido naquele momento, naquele break, naquele intervalo e por aí vai. Enfim, para a gente finalizar, a gente tem aí mais um material, que é um material bem bacana, que é o material do São Paulo Brasil. Otimista em relação ao Brasil, mas no fundo eu continuo, porque eu sempre acho que a gente vai conseguir, né, também dar conta desse problema que nós temos hoje, né, e vamos superar esse problema da quase estagnação da economia brasileira. O ex-ministro Bresser Pereira, o professor Carlos Guilherme Mota, o agora ex-ministro Arthur Fioro, que está aí, né, o Aloysio Nunes, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, Audálio Dantas como primeiro, né? A ideia é que a gente pratique na prática, muitas expressões, né, sem que isso soe como pleonasmo, um pluralismo editorial de fontes efetivamente muito heterogêneas, que ajudam a pensar o Brasil, a macrotematizar os cenários. E o Marcum tem vasta experiência nesse sentido. E chegar ao governo pelas urnas. O nosso caminho é o caminho da política, da luta política. Isso são alguns teasers que a gente colocou na programação com frases chamando pro programa. Para a gente finalizar, sei que estou esgotando o tempo, né, avança mais esse Espaço Cidadão, e aí esse é o que eu mais queria mostrar para vocês, que é o material da Tianice. Vejam que interessante esse personagem da cidade que a gente descobriu. Câmara no Seu Bairro é uma sessão pública que aproxima você da política e dos vereadores. A cada audiência, nós procuramos gente que se destaca, que faz a diferença nos bairros em que vive. No Butantã, encontramos uma pessoa cuja grandeza é revelada pelo carinho do tratamento dado a ela, mãezona do Rio Pequeno. Helenice Madalena dos Santos, Anice, é mãe de 2 filhos. Tenho meu filho chama Kaique, o amor da minha vida, e a minha filha gordinha Rainara. São meus amores. O Kaique tem 20 e a Rainara tem 12.
Mas não é por causa da criação do Kaique e da Rainara que Nice é a mãezona do Rio Pequeno. Quando eu fiquei grávida, você entendeu? Que eu não tinha, eu pensava, meu Deus, aonde eu vou morar agora? Como que eu vou fazer, né? E veio muita gente, todo mundo me ajudou, você entendeu? Olha só o agradecimento de Nice. É o Instituto Crescer com a Vida, criado por ela há 15 anos. Aqui, 50 crianças são cuidadas com carinho por quem sabe o valor do carinho. Mas já foram 110. Quantas pessoas trabalham na ONG? 2. 2? Só isso? Dá conta de tudo? Pra dar conta, eu perturbo o dia inteiro, eu preciso de ofício, eu preciso disso, eu preciso não sei do que. Ela cuida das crianças, ela dá aula, ela manda pra escola, ela vai buscar as crianças na escola e a Dirce pilota os fogões. Que é café, almoço, lanche da tarde, Eles só não têm temos todas, janta. Sem ser o jantar, eles têm todas as refeições lá. Tem todas as mães refeições. não se preocupam com nada Não, mesmo. não, as mães não se preocupam, porque quem vai em busca somos nós. O Crescer com a Vida está sob risco de fechar. Falta dinheiro. Sabe o que mais dói? É saber que a gente lutou tanto e deixar morrer esse trabalho agora, né? Deixar tudo ir por água abaixo, as crianças, a gente vê hoje, a gente O olho passa... até lacrimeja. A gente sabe, eu fico muito triste, você entendeu? O Edilson está muito triste, porque vai ter uma hora que ele não vai conseguir pagar mais o aluguel também, entendeu? Então, o que a gente vai fazer com essas crianças? Vamos largar, vamos abandonar? E essas mães, você entendeu? Que falam, ai, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer para ajudar, mas não pode fechar? Mas a gente foi até onde, você entendeu? E as crianças limite pegam tá aí. amor, as O tias, amor, né? Nossa, você passa na rua, tia Thaís, tia Dirce, é desse jeito. Passa o dia inteiro com elas, O dia né? inteiro. E quando você passa, o gratificante é ver agora eles com 16, 17 anos e beijar a gente. Oi, tia, tudo bem? Não morreu aquilo de tia pra eles, entendeu? Nice, você passou alguma dificuldade na sua infância? Eu sempre tive um sonho de ter uma mala pra levar pra escola. A gente carregava saquinho. E eu não tinha aquela bolsa como outros tinham. Eu tinha um sonho de ter uma lancheira com um lanche bem gostoso dentro, vê? Uma boneca. A única boneca que eu tive foi uma dorminhoca que meu pai lutou para comprar na Aparecida. Aí a gente veio e levou. E eu chorei muito por causa da minha boneca. Tanto que teve uma festa de Natal lá. E aí os meninos prepararam uma surpresa, me deram uma boneca. Que legal. Gente, olha, aquilo pra mim, sabe? Então eu tive um sonho, então eu luto para dar um pouco pros meus filhos. Não tudo, que eles também têm que aprender, tem que ir à luta para conseguir, né? Que você quer trabalhar, levantar cedo de madrugada, entendeu? Eu tenho fé em Deus, levanto e falo, Senhor, obrigado por mais esse dia, né? Que o Senhor há de estar aqui no meu caminho e que eu possa estar fazendo sempre alguma coisa para ajudar o próximo, entendeu? A Câmara tem vivido um ano particularmente interessante no contato com as pessoas por uma iniciativa que vocês conhecem bem, que é o Câmara no Seu Bairro. A cidade de São Paulo tem 32 subprefeituras e até o dia 28 de novembro terão sido realizadas sessões públicas, sessões mesmo, em cada uma das 32 subprefeituras. A história da Tia Nice é uma história descoberta na sessão pública do bairro, da região do Butantã. E essa é uma personagem da cidade, uma personagem diferente, com uma história diferente, com uma atuação social muito importante, muito relevante, uma pessoa que ajuda a construir uma cidade melhor, com uma visão social mais bacana. E a gente pretende trazer mais histórias, a gente tem construído, buscado mais histórias como a história da Tia Nice. Para a gente finalizar, a gente tem aí os elementos do jornalismo, que é sempre um pilar para nortear o trabalho que a gente tem procurado fazer com os outros organismos da casa, com a comunicação da casa. A primeira lealdade do jornalismo deve ser com o cidadão, né? Compromisso com a verdade, ter disciplina no que diz respeito à verificação, à checagem, à precisão da informação, trabalhar no sentido de um espaço para crítica e para algo que nos envolve plenamente, que é a questão do compromisso público. E aí, para finalizar mesmo, o jornalismo tem que empenhar para ser significativo e oferecer informações de forma interessante, de forma relevante, sendo que ele apresente as notícias de forma compreensível e também proporcional. Isso significa o seguinte: a TV Câmara tem se empenhado para construir um ambiente de comunicação em que a gente chame a responsabilidade para um processo de didatismo nas questões que envolvem
o Legislativo Municipal. Um exemplo, a Lei de Zoneamento. O que é uma ZEI? Como essa ZEI interfere na vida da cidade? Que interesses estão em discussão quando a gente pauta um assunto como esse? Como isso tangencia na vida de cada um de nós? Enfim, é isso. A gente tinha mais um vídeo, mas eu sei que eu já estourei o horário, vou pedir desculpas a vocês aí, e efetivamente a ideia é a gente contribuir para um debate mais amplo com a cidade, em que o cidadão se sinta representado, ouvido, respeitado e agraciado por aquilo que a gente procura fazê-lo, no sentido de trazê-lo para o Legislativo, até no sentido de mostrar que a Câmara está sempre muito acima de qualquer tendência política A, B ou C. É isso, obrigado. Não, vamos manter o protocolo, por favor, por escrito. Não, todas as salas têm transmissão ao vivo na casa, todas. Não, a transmissão são câmeras robô ali em cima. A gente tem robóticas, então, por exemplo, muita gente pode estar nos acompanhando agora pela internet, em qualquer lugar, numa transmissão online, mas a gente tem a transmissão do plenário, ela é feita com 3 câmeras naquela estrutura em X, que é uma câmera aqui no senhor, uma câmera que estaria do Fernando pegando essa plateia aqui, e uma câmera central pegando uma panorâmica da cobertura. Mas tem sim, todos os eventos da casa estão disponíveis nos auditórios online no câmara.sp.gov.br. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, Wagner, pela explanação. Eu pensando aqui na sequência, isso é uma coisa que a gente vive dia a dia aqui, eu percebo, a gente está sempre em contato, né? Como aí o Ricardo também colocar isso, porque você fala que tem que fazer um equilíbrio, de não fazer propaganda de A ou B ou C, mas a gente sabe que tem alguns legisladores, eu não vou falar nem de vereador, né, deputados, enfim, de qualquer instância do legislativo, que tem mais produção ou que tem uma produção que tem um viés mais midiático, porque tem muito vereador que trabalha muito naquele distrito dele, que ele não tem uma interação tão grande na casa. Então, como trazer esse equilíbrio? Essa pergunta cabe para os 3, né? Como equilibrar o senador que está sempre na tribuna, o vereador que está sempre na tribuna, está sempre propondo coisas e tal. E não é que ele trabalha mais que o outro, é que o tipo de trabalho é diferente. O cara de voto de opinião, no caso aqui, pega um determinado segmento, defensor de animal, por exemplo, sempre vai dar pauta. Enfim, e por aí vai, defensor de minorias. E como tentar trazer esse equilíbrio? Bom, eu até comecei a tocar nesse assunto do equilíbrio, não terminei, mas assim, você deve ter, como eu reparei nesses 2 dias aqui, nós, dessa área legislativa de comunicação, temos mais ou menos os mesmos problemas e mais ou menos as mesmas soluções, né? E nessa área do equilíbrio, não tem o que fazer. Nós tivemos esse problema na TV Senado logo no início, porque muitos senadores eram contra, outros não gostavam, não sei o quê, e o plenário não era um lugar muito frequentado. E o Suplicy, na época, era o único senador do PT, percebeu isso. E ele ia para o plenário e falava horas. E horas, e horas, e horas, e horas, e horas. E ninguém aparecia. E ele aproveitou disso. Até um dia que os senadores começaram a perceber isso e vieram reclamar para mim. Poxa, mas você só põe o Suplicy? Aí eu perguntava, senador, quantas vezes o senhor foi no plenário essa semana? Nenhuma. Falei, então, o senhor não vai estar na televisão. Aí que eles começaram a ver e aproveitar a televisão como meio de comunicação. Mas o Suplicy nadou de braçada nisso assim durante anos. Né? E a coisa do equilíbrio também que eu estava falando é assim, nós não podemos ouvir os 81 senadores. Quantos vereadores são aqui? 55. Você não pode ouvir os 55 para dar equilíbrio. O equilíbrio quem vai dar são eles próprios, não somos nós. Se a oposição falou lá e o governo que se calou, o que eu posso fazer? Né? E eles acham até ruim, se você for atrás, para saber por que ele não falou. Isso faz parte da estratégia política dele não falar, então o equilíbrio são eles mesmos que vão dar. A gente tem tentado nesse sentido, acho que é muito boa a pergunta que o Fernando nos traz aqui. Não tem muito como fugir de uma lógica editorial que impõe um conflito na redação e no fechamento de uma matéria o tempo todo. Ou você tem vozes que falam a mesma coisa, ou você tem vozes que divergem em algum aspecto. Ou as fontes se complementam,
E aí a gente tem que ter muito cuidado para que fontes que se complementam não acabem fazendo de uma determinada abordagem algo que migre para um aspecto mais retórico, mais promocional nesse sentido, ou as fontes fazem o que a gente chama de ponto e contraponto editorial no jornalismo. A gente tem buscado, então, vou dar um exemplo simples, Uber, né, um assunto que tem provocado debates muito acirrados, muito acalorados, né? A gente tem vereadores absolutamente a favor, defensores contumazes de que o aplicativo seja proibido em nome dos taxistas, dos interesses dos taxistas, da questão que envolve o alvará e por aí vai. E a gente tem vereadores que têm proposto a pauta de como a tecnologia pode ser usada no sentido do repensar a cidade. Essas vozes são vozes que elas podem se encontrar para um diálogo em que elas se complementem ou que elas gerem um embate entre elas. A gente tem procurado trazer esse debate pelo prisma de uma lógica de pluralismo de vozes, de ângulos, de visões e de tematizações sobre assuntos que são muito delicados. ZEIs, zonas de interesse social, idem. No plano diretor, muitos conflitos, muitos interesses difusos, representados. E isso permeia uma lógica que é a própria lógica do legislativo como berço de todo o pluralismo da sociedade, né? No caso da revista, pegando aquela divisão que eu fiz, né, durante a apresentação, se a matéria ela é de um assunto que vem sendo discutido de forma acalorada aqui na Câmara, obviamente nós vamos pegar um vereador que é a favor e outro contra. No caso das matérias que a gente sai caçando a pauta, numa busca na base de dados, a gente consegue equilibrar mais isso. Porque se um vereador teve uma matéria, teve um projeto como pauta central de uma matéria, com certeza, nas próximas edições ele não vai ter. Então, eu uso bastante essa tabela que eu mostrei para vocês, que ela é um controle meu mesmo. Resolve 100%? Não. Eu já recebi ligação de gabinete dizendo, o vereador nem está mais aqui, então eu posso falar, não vou falar o nome dele, obviamente, mas dizendo assim, o meu mandato não valeu nada para a revista Partes, porque eu não saio nessa revista. E na hora você leva aquele susto, você fala, caramba, né? Será que eu esqueci desse homem? Então, beleza. Aí eu vou procurar minha base. Vereador, ligo para o senhor daqui a pouco. Ele era um dos 5 mais citados nessa base que eu tenho aqui. Fotos, matéria, sempre era fonte de reportagem. Então, às vezes, o vereador não entende muito, né? Ele lembra da última edição, ele não lembra das 10 anteriores. Então, respondendo é isso, o equilíbrio, essa tabela me ajuda muito, e quando a matéria grande, questão de gênero, por exemplo, um monte de gente foi para esse lado, mas alguns poucos foram para o outro, a gente falou com os dois. Você vê como temos as mesmas soluções, eu faço o mesmo controle que você faz. E o equilíbrio a gente dá quando os dois lados falam. Se você for no jornal, eles vão ter o mesmo espaço, pode medir com régua. Você vai na TV, eles vão ter os mesmos espaços, pode medir com cronômetro, no rádio. Esse é o equilíbrio que a gente dá. Mas se ele não quer falar... O Elton Aquino, da Câmara de Valinhos, faz uma pergunta, acho que eu já vou fazer um bloquinho também. Vai ao Ricardo, mas eu posso estender aí para o Wagner e para o Sandro também, porque a mídia legislativa tem, os temas permeiam, né? Tem até soluções iguais. Então, e vocês não combinaram isso antes, né? Então é uma coisa uma ferramenta foi criada com a necessidade. Você disse que sua equipe não presta assessoria aos senadores, mas sim à instituição Senado. E quanto ao presidente, como é a relação entre a comunicação e a presidência? Olha, e só emendando aqui também, no Antônio Mármore de Ubatuba, se teve algum problema com justiça eleitoral, como separar uma comunicação pública de marketing político? Bom, ano que vem nós estamos no eleitoral, né? Então... Assim como o presidente, todos os senadores, cada um tem o seu próprio assessor
de imprensa ou de comunicação, que cuida da imagem dele. Nós cuidamos da imagem institucional. Nossa relação com a presidência é a mais aberta possível. Ele, apesar de tudo, os mitos que eu ouço por aí, todos os presidentes com que eu trabalhei, nenhum interferiu na comunicação do Senado, nenhum. Nunca nos pediram nada além de isso. Coloque tudo que a gente faz lá. Nunca passou disso. O próprio presidente Renan mesmo falou, eu só quero que vocês façam o trabalho de vocês. Noticiem o trabalho parlamentar, mais nada. Essa é a nossa relação com ele. Nós não fazemos a parte de imprensa dele, fazemos a parte de notícia da presidência, né? Assim, o presidente Renan falou isso, falou aquilo, deu entrevista e tal, isso tudo a gente vai dar. Mas quem cuida da imagem dele e de cada senador é o assessor pessoal de cada um. Então, isso é uma construção de todos os dias, a gente não tem tido nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, muita facilidade no trato com a presidência da casa, muito apoio, muito respaldo, principalmente. Mas o que é mais interessante, para dar um exemplo prático para vocês, Câmara do seu bairro. Temos a sessão num bairro qualquer da cidade, no Butantã, que eu citei para vocês. Os vereadores, durante a semana, nós apresentamos no Jornal da Câmara os problemas do bairro do Butantã. Então, a gente vai fazer o perfil do bairro, quais são os distritos, quantas pessoas moram no bairro. 2, mobilidade. 3, saúde e educação. 4, cultura, lazer, esportes. Então, a gente está pensando assim, 4 grandes reportagens de 4 minutos que a gente vai apresentar durante a semana. Graças à presidência, a gente tem conseguido fazer isso sem que a gente tenha, nessas reportagens, absolutamente nenhum vereador. Ou seja, é o relato do bairro pela visão de quem vive no bairro, de quem está lá. No dia que a gente tem a sessão pública do Câmara no seu bairro, e que os vereadores estão lá, aí a gente entrevista o vereador e o subprefeito daquela região vem na segunda-feira para o telejornal para ser entrevistado pela Adriana Natali, numa entrevista falando o que o senhor vai fazer a partir de agora, a partir dessas demandas, córrego. Né? Por exemplo, na sessão pública do Butantã, a gente tem um problema crônico aqui na cidade de São Paulo, que é o córrego Pirajussara, e que é uma coisa que não depende da Câmara Municipal. Mas o cidadão que está convivendo com a enchente na porta da casa dele não quer saber se é problema da Câmara, da Assembleia, do governo federal. Ele quer resolução para aquele problema, porque aquilo gera um transtorno na vida dele. O ponto central é, o subprefeito do Butantã vai explicar até onde ele pode ir, numa entrevista ao vivo na bancada, até onde ele pode ir no que diz respeito à resolução daquela demanda especificamente. Então, durante toda a semana, a gente tem uma pauta articulada com base na visão, na reivindicação, na demanda, na necessidade de cada um dos moradores, das representações sociais, etc. e tal. E, na cobertura do Câmara do seu bairro, a gente ouve os vereadores sempre preocupados com essa coisa da gente ouvir o vereador da base governista, o vereador da oposição, o vereador de um partido que tem a menor representatividade, a assessora do vereador Toninho Véspoli, que é muito atuante, muito presente, está aqui conosco, né, e que participa muito de debates voltados à área da educação, vereadora do PSOL. Então, vereadores de bancadas que são bancadas menores encontram eco, encontram espaço para apresentar as suas propostas, para discutir as suas propostas. Agora, a gente não pode trazer um vereador para o estúdio com perguntas como, vereador, por que esse projeto é importante? Isso afugenta a audiência. A gente tem que estar mais bem pautado, mais bem informado a respeito da dimensão pública daquele projeto e de como aquilo efetivamente contribui para uma discussão de uma cidade que vai tendo necessidades que se transformam a cada dia. O José D'Amico, do Centro de Memória Eleitoral, está falando de Câmara do seu bairro. A gente tem acompanhado na presidência também. A experiência de pedir um panorama rápido aqui, eu vou falar um pouquinho. Tem sido muito proveitoso. Mais de 16 mil pessoas participaram até agora. Nós vamos chegar na 26ª. Aos sábados de manhã ou sextas à noite, mas é o horário possível, tá? Mas ampla participação.
é um público médio de 500 pessoas, participação muito boa, não só a sociedade civil organizada, porque fica aquela, não, só vai ter gente organizada por vereador, não, entidades que se contradizem dentro do bairro, cada um tem uma visão para um bairro, tudo acontecendo da melhor maneira possível, uma experiência bastante proveitosa e exitosa aí, tomara que perdure. Também eu esqueci de responder. Nunca tivemos problema com a justiça eleitoral. Em relação à revista, a relação com o presidente, o único espaço diferenciado na revista que ele tem é que ele assina o editorial da revista. Ele, obviamente, não tem nenhuma... Os projetos dele não entram numa pauta de preferência. Coincidentemente, na próxima edição vai ter um projeto dele, que ele sugeriu a isenção da parte que cabe à prefeitura do IPVA, ele sugeriu que os carros elétricos sejam isentos. Então, a gente vai fazer uma matéria sobre transportes elétricos ou limpos, né? Transporte limpos. O projeto dele vai estar junto. As relações com os presidentes são muito boas, né? Então, a revista Partes foi criada no governo de um presidente, que foi o Policy, ela foi ampliada no governo de outro presidente, que é o Zé Américo, e o presidente atual, Donato, tem investido muito na revista, tanto que, eu esqueci de dizer na apresentação, além dos 16 mil exemplares que a gente conseguiu agora, a gente conseguiu um contrato com um banco de imagens também, que a gente não tinha, ficava naquela dependência de imagens cedidas. Então, existe um aporte, né, e uma aposta muito forte na revista e com o programa na TV. Em relação à legislação eleitoral, a gente tem a Procuradoria, que a gente faz consultas, a revista circula normalmente no período eleitoral. Nós temos alguns cuidados aqui, que é assim, por exemplo, foto de vereador não abre matéria, né, aquela foto grande de abertura não vai ser foto de vereador. Todas as fotos de vereador têm o mesmo tamanho. Então, isso realmente é um veículo jornalístico, não é um veículo de propaganda, então ela circula no período eleitoral. Falando em nome da presidência, no caso da assessoria de imprensa, a gente sempre preconiza que mantenha-se o equilíbrio jornalístico, e aí o Wagner, o Sandor, enfim, o Flávio, que não está aqui, sempre procura manter equilíbrio mesmo, as matérias não são... Não consigo ver uma reportagem falando, esse está puxando para aquele ou para outro. E como diz o Ricardo, tem gente que se destaca mais, que sabe aproveitar mais a mídia, aproveita mais o parlamento, mas aí é da natureza da democracia representativa, não é algo estimulado com estímulo externo, porque o vereador se coloca mais e, como o caso você falou, o Véspoli, que é o único do partido dele, ele se coloca como uma bancada, assim, ele tem um mandato proativo que acaba aparecendo, mas é muito da natureza, e pode de repente entrar outro cara do PSOL que não vai ter essa projeção, porque é da natureza dele também. O talento, também, a política exige talento, é verdade. Então, acho que tem isso. Camila, vamos, o que temos aí? Essa daqui é interessante. Aí o Antônio Marmo, de Novo de Ubatuba, vocês têm noção de audiência, não se preocupam, e proliferação de TVs Câmara em cidades pequenas, se vale um investimento? O que vocês podem... Então, a gente não... Olha, não há como a gente falar em volume de audiência, porque não se faz essa aferição da audiência da TV Câmara. Isso é uma coisa que a gente está começando a olhar, como eu disse para vocês, a gente está aqui, eu estou aqui há 6 meses dirigindo a TV. A Diretoria de Comunicação Externa da Câmara tem sido uma parceira incrível nos processos que envolvem a gestão da TV, nos processos que envolvem uma parceria institucional sólida que nos ajude a avançar nas diretrizes da TV. A experiência que a gente tem é uma experiência de retorno, seja por e-mail, seja por... mas, assim, a gente está o tempo todo no canal 7 da NET e no 61.4 da TV digital aberta. Eu recebo e leio muitos e-mails de telespectadores. Então, a gente tem situações que são absolutamente atípicas. Então, num VT do Câmara no seu bairro, a gente usou uma base de uma foto de uma região da cidade e que é uma região composta por 3 bairros. A gente falou, esta região, cujo bairro é X, né? E a gente teve uma reclamação muito sólida, porque parte dos moradores da região tem uma rivalidade com o bairro vizinho, que faz parte da mesma região.
a gente tem que se debruçar sobre isso. Nós trabalhamos para o cidadão, para o paulistano. E a gente tem que entender que aquilo que gerou um desconforto, que gerou algum tipo de desagrado nas pessoas, tem que ser respondido. Faz parte do jogo, não vai ter como fugir disso, mas esse tipo de situação acontece com maior frequência. A gente tem feito pesquisas para empreender melhor quem é o nosso público, quem nos assiste, como nos assiste, mas acho que a gente vai ter um bom termômetro à medida que a gente consiga valorizar mais essa informação de que a qualquer momento do dia ou da noite a gente assiste a TV Câmara pelo celular, né? Eu dou aula em faculdade também e vira e mexe eu me pego vendo o que está passando na TV Câmara, no intervalo, tudo mais, vendo se teve alguma mudança de grade por força de uma queda de sessão ou de qualquer cenário nesse sentido. Infelizmente, lá nós não temos dinheiro para fazer pesquisa. Mas... Essa é uma rotina das mídias legislativas. Mas, assim, existe uma diferença muito grande agora entre as mídias tradicionais e a internet. Com a internet, a gente consegue medir tudo, né? Tem as ferramentas lá. Então, o que está na internet, a gente consegue medir. E a gente optou, houve uma proposta esse ano lá, logo que eu cheguei, de gastar algum dinheiro com publicidade, alguma coisa assim. Eu falei, não, isso é dinheiro público, não vamos gastar com isso, não. Eu prefiro pegar esse dinheiro que está lá para isso, mas eu vou gastar em outra coisa. Em quê? Em melhores ferramentas para eu medir tudo que a gente tem na internet. Quanto mais eu medir, melhor para a gente. Então, esse ano que vem, eu vou gastar esse pouquinho de dinheiro que tem lá, é pouquinho mesmo, mas fazendo assinatura dessas ferramentas que tem no Google, tem no Facebook, tem no Twitter. Eles têm ferramentas lá que você pagando, eles vão te dar muito mais informação. É melhor do que ficar pagando para ter mais post, ou sei lá o que, essas coisas. Tem mais uma pergunta. Olha, a minha primeira experiência, quando a gente falou aqui, minha primeira experiência no setor público é aqui na Câmara, eu estou aqui há 3 anos apenas. Eu não tenho a menor dúvida que é um canal altamente representativo para o público, para o cidadão, e mais do que isso, para a aproximação de quem mora em Ubatuba com o Legislativo de Ubatuba, até no sentido da cobrança do vereador, da discussão de um projeto de lei que seja polêmico, de questões que envolvem... Eu tive, na época da Bandeirantes, uma cobertura em Ubatuba, quando a gente teve aquele carnaval que foi cancelado em 96 ou 97, por força de uma chuva absolutamente absurda. E eu lembro que a Associação Comercial de Ubatuba reagiu com muita veemência àquilo, porque, óbvio, os comerciantes estavam muito preocupados com o volume de estoque que eles tinham feito, com as projeções que eles tinham feito e tudo mais. Uma TV Câmara pode permitir um debate mais amplo sobre isso. Como é que é? Vamos trazer todo mundo para cá no carnaval, em meio a uma chuva sem precedentes, e a gente vai impor risco à vida dessas pessoas? Vamos cancelar o carnaval? Vamos tentar remarcar um cronograma de eventos na cidade para atrair o público que a gente perdeu o carnaval? Isso é parte de uma discussão que a Câmara pode protagonizar e que o cidadão vai se sentir representado nessa discussão. Acho que isso é absolutamente fundamental. Tenho extrema simpatia pela ideia de que se forme uma rede pública de televisões, de emissoras legislativas, com a TV Senado, com a TV Justiça, com a TV Câmara de Brasília, com a TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, formar redes que ajudem a construir esse ambiente pelo qual o Legislativo tenha mais proximidade com quem está próximo dele, efetivamente. O cidadão dialoga com ele. Quem é? O morador da cidade. Bom, vamos encerrando por aqui, fazer um breve intervalo para o próximo painel. Queria agradecer mais uma vez ao Ricardo pela toda a atenção e carinho dispensado aqui a gente. Wagner, parceiro nosso lá da presidência, o Sandor também, sempre juntos. Muito obrigado e a gente volta daqui 10 minutos, tá bem? Obrigado.